Tem fases na vida em que a gente percebe que não cabe mais na própria história. Que aquilo que um dia fez sentido já não sustenta mais quem a gente se tornou. E é aí que nasce um convite silencioso, o de recomeçar. Mas recomeçar nem sempre é fácil, às vezes exige coragem para deixar para trás versões nossas que não combinam mais, não nos representam mais. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre corpo, presença, liberdade, sobre coragem de se reinventar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Receituário Simples, um espaço de escuta leve, profunda e com alma, onde a gente acredita que viver bem não precisa ser complicado e que o cuidado começa no simples. E hoje o Receituário Simples está bem especial. Hoje eu não trouxe um convidado, hoje eu trouxe um encontro. Duas mulheres que caminham juntas de forma muito complementares. Hoje eu recebo Marília Slivich, empresária, comunicadora, uma mulher que escolheu não se acomodar, mas se reconstruir quantas vezes fosse necessário. E a Ludmila Paim, psicóloga, terapeuta e uma mulher que convida outras mulheres a viverem com mais consciência, presença e verdade. Quem nunca aqui deu uma pausa com ela para respirar? E se eu fosse traduzir essa dupla, Marília é movimento, ação, corpo, recomeço. Lud, presença, consistência, profundidade. E juntas, vocês são um equilíbrio muito bonito entre agir e sentir. Que delícia ter vocês aqui. Sejam muito bem-vindas, Marília e Lud. Fiquei emocionada. Eu também. Que linda essa abertura. É uma honra pra gente poder estar do outro lado, né? Porque geralmente é a gente que entrevista as pessoas e hoje a gente tem a oportunidade de ser entrevistada. Então é uma honra estar aqui presente e poder contribuir com a história de quem está assistindo. É uma honra estar nesse encontro, né? Com uma minha amiga e companheira de vida mesmo, né? E tá participando mesmo desse receituário simples, que eu acredito que é no simples que a vida acontece, que a gente consegue as nossas maiores transformações e uma consistência para seguir de uma forma mais leve na vida. Eu acho que uma coisa que nunca vai sair de moda é o básico em todos os âmbitos da vida da gente. O básico sempre funciona. Sempre. Seja na moda, seja no sentimento, seja na leveza de alma, seja na constância, em tudo. Eu acho que o básico nunca sai de moda e sempre funciona. Eu acho que vocês trabalham isso muito bem e levam para muitas mulheres, assim, força, esperança, inspiração, né? A Marília eu conheci, assim, tipo, querendo ficar mais bonita, mais feminina. E aí nasceu uma amizade de baixa manutenção, que eu falo, mas assim, de grande valia, assim, de grande presença. E nisso eu aprendi que, às vezes, a gente ajuda as pessoas, a gente chega nas pessoas, na casa, na alma, às vezes só com uma palavra, com uma experiência de vida, com bora lá, num dia que a pessoa está precisando, alguém que você nem conhece, você atravessa aquela tela lá e pode fazer muito. Assim como muita gente faz muita maldade, a gente também consegue fazer muita coisa boa. Sim. E eu acho que vocês fazem isso como ninguém, separadamente, mas em dupla, então, é aquela explosão de movimento. E aí eu quero começar exatamente assim, querendo saber como que vocês se conheceram, se conectaram, se reencontraram, né? Porque deve ser coisa de outras vidas. É de outras vidas, porque dessa é bem recente. Quando a gente fala que a nossa amizade, ela tem 7, 8 anos, acho que é isso, 2017. Mais ou menos isso. As pessoas falam assim, nossa, mas achei que vocês eram amigas da vida inteira. Mas eu falo que eu e a Lud é a alma gêmea desse plano espiritual, porque assim, a gente se complementa muito. E no ano passado, a gente decidiu caminhar juntas mesmo em projetos profissionais. Então, assim, ficou muito mais clara a nossa sinergia depois dos nossos projetos, porque assim, a gente não precisa falar o que cada uma tem que fazer. A gente tem tanta sinergia que as coisas acontecem e que a gente se complementa de um jeito que ela faz uma parte que eu nem pedi pra ela fazer, eu faço outra e no final tudo dá certo. Então, a nossa amizade é uma amizade recente e a gente se conheceu na academia. Exatamente, Nossa. no CrossFit. O CrossFit me deu a Marília de presente, eu falo. É uma amiga que nós temos em comum, que convidou a Marília para ir, a Marília foi no dia, e eu percebi a Marília meio perdida na aula, e normalmente eu sou acolhedora.
E aí eu acabei fazendo esse acolhimento e ganhei esse presente na vida. Falei que você me pegou de surpresa, porque eu imaginei que fosse um podcast um pouco diferente, que ele não começaria num ponto tão que mexe muito comigo, pela profundidade que é mesmo. É uma amizade onde eu posso ser eu 100% do tempo, que não tem questionamento, e isso é raro. É raro dentro da casa da gente, da gente não, né? É raro, às vezes, dentro da minha casa, às vezes com pessoas que são da minha família, às vezes com pessoas que convivem comigo há muito mais tempo. Então, isso é muito raro. E do lado da Marília, eu tenho a permissão exatamente para ser quem eu sou, com a luz e a sombra que eu tenho dentro de mim. Então, é uma relação onde as coisas fluem. Hoje, a hora que a gente estava vindo, ainda fiz uma pergunta para ela, aí ela me respondeu, então tá, eu falei, gosto de gente assim, que eu falo, você fala, então tá. E normalmente é esse rolê, esse rolê que acontece ela entre a gente. Ela falou alguma coisa assim, quem vai primeiro? Ela falou assim, não, você vai primeiro, tá? Aí eu falei, tá bom. Aí continuei fazendo o que eu tava fazendo. Ela, ai, adoro gente assim, que você fala, você vai fazer isso? Ela fala assim, então tá bom. Fala, mas nós duas temos que fazer um negócio. Eu posso ir primeiro, eu posso ir depois, não tem problema. Aí ela, eu gosto de gente assim. Que aí não tem problema. Então, isso ela trouxe a possibilidade de eu me enxergar em alguns pontos que eu não conseguia. Então, com ela, eu tenho isso também. De tempos em tempos, eu me enxergo em posições, em lugares que eu acredito que sozinha eu não me enxergaria na velocidade que eu me enxergo. Ou, às vezes, dentro de caixas que já existem, né? Que já existe. Você precisa ser assim, nesse ambiente você tem que ser assim, porque é assim que manda o figurino. Eu já sou mais liberta disso. Então, assim, eu sou muito independente de onde que eu tô. Às vezes, eu passo até do ponto. Assim, às vezes precisa de um tato, de um jeitinho ali para aquele movimento. O Pedro até fala assim para mim, amor, você não existe, é você e seu jeitinho. Esquece o mundo, mas você faz o seu jeito. Já eu acho que essa dosagem foi boa pra Lud, porque ela pode se jogar e eu não vou julgar. Mas eu acho assim, vendo de fora, eu acho que vocês têm uma amizade com propósito, sabe? Sim. Eu acho que para pessoas, para algumas pessoas, deve gerar até muita inveja. Eu não sinto inveja, eu sinto inspiração. Um pouco, olha só o que já aconteceu com a gente. Eu falo pra Lud, se a gente for presa um dia, e se a gente passar 15 anos na mesma cela, na hora que a gente foi liberta, uma vai virar pra outra e falar assim, depois você me liga que eu tenho que te contar um negócio. A gente conversa 24 horas no dia, se deixar, e nosso assunto nunca acaba. Nunca acaba. Então, isso, eu acho que é um tipo de relação que causa até um pouco de estranheza no meio das pessoas. Então, assim, a gente já teve vários movimentos onde a gente tá conversando numa confraternização só de mulheres, e aí as pessoas, vem pra cá, interage, tá? A gente tá interagindo, a gente tá bem. Nesse dia a mulher até chorou, né, Lud? Foi. Teve um evento que ela chorou, porque ela queria a atenção da Marília. E a gente tava sentada conversando, e ela falou, vem pra cá. E pra mim tá tudo bem. E aí, a hora que eu fui embora um pouco mais cedo que a Marília desse evento. Aí ela sentou do lado da Marília e chorou, porque eu acho que ela queria essa atenção mesmo, porque vocês se bastam. Então, às vezes, e realmente... Ela usou essa palavra. Ela usou essa palavra. Vocês duas se bastam, né? Mas vocês se bastam. E ainda tem um negócio que, por exemplo, às vezes passo muito tempo, a gente passa muito tempo junta, e a Marília mora no andar de cima e eu de baixo, né? A gente mora no mesmo prédio. Eu moro no 10, ela mora no 11. Exatamente, estava longe demais. Então, assim, a gente comunica em silêncio. Isso é muito interessante. Mas uma entende a outra em silêncio. Então, tem dias que você vai ver nós duas, uma sentada do lado da outra, uma muda e a outra calada. E tá tudo certo. Eu acho que é isso que causa, assim, porque a gente acaba querendo aquilo, parece tão inalcançável, isso é tão raro, isso não é comum, entendeu? Não é o comum de uma amizade. É uma amizade que tem muita manutenção, mas é uma amizade que você sabe claramente que se não tiver essa manutenção, ela vai se manter
firme, forte, por quantos anos forem, porque vocês têm uma conexão. É tipo um propósito mesmo. Isso que eu ia falar, a gente tem propósito muito alinhado. Então, assim, por exemplo, pensamento sobre dinheiro. Eu e a Lud pensa muito parecido. A gente fala, ó, a gente quer ter muito dinheiro, mas a gente não vai passar por em cima de nada para ter isso. Não vai fazer coisas que vão além do que a gente tem de virtude dentro. Então, assim, a gente quer muito dinheiro, a gente sabe sobre isso. A gente quer fazer muita viagem, a gente quer ter coisa boa, a gente fala claramente sobre isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente fala, a gente não mata nem por conta de dinheiro. Né? E eu acredito que uma coisa que nós temos muito parecida também é o servir. Nós duas acreditamos muito que o ser humano veio na Terra para servir e ser servido. E isso foi uma coisa que ela entendeu primeiro que eu, e eu fui trazendo para minha vida com mais profundidade. Eu sempre entendi, mas da forma com que eu existia antes de ir para psicologia, no plano empresarial, eu funcionava de uma forma diferente. Eu entendia isso profundamente na convivência na empresa, com os colaboradores e tudo que eu fazia, mas a minha visão para fora daquilo, para a vida, era um pouco diferente. E com ela eu fui aprendendo que qualquer pessoa e em qualquer lugar. A vida é uma troca genuína mesmo. Ela traz essa genuína, não vou falar. Isso. Para a vida de uma forma geral. E isso foi se tornando parte da minha vida também. Então, isso tem algumas coisas que acho que uma vai buscando da outra, pegando da outra, assim, e vai levando a vida de uma forma mais parecida mesmo. Mas os pensamentos, como tem coisas que nós pensamos completamente diferentes. Eu falo que a Marília tem um dicionário próprio. Que eu falo, Marília, não é isso. É isso, olha aqui, porque eu faço assim, eu faço assado. Não, eu sei que você faz, mas vou abrir o dicionário Aurélio. Marília, no dicionário Aurélio está escrito tananã, tananana. Não quero saber. Na minha vida, esta palavra é assim. Eu falo, não, então tá tudo certo, mas nós não podemos usar ela em grande escala, porque no Aurélio é diferente do seu. Então tem essas horas, mas também acontece de uma forma com respeito. Por isso que eu acredito. Muito assim, vocês brigam muito? Aí eu falo assim, gente, se ela briga comigo, eu acho que eu não sei se ela brigou. Quando eu brigo mais sozinha do que com ela, porque ela não... Briga e faz as pazes e ela nem fica sabendo. Nem fica sabendo, exatamente. Eu sozinha mesmo, porque eu sou mais... Acho que eu sou mais impliquenta que ela. Eu sou mais... eu implico mais. Eu implico e desimplico. Ela não tem muito isso, não. Se for olhar, acho que se for despir a Marília, você encontra aquelas fitinhas assim lá. Ela vendendo a arte dela na praia. Gente, foi por muito pouco que eu não vendi minha arte na praia. Meu pai, assim, ele foi salvo pelo gongo, porque uma hora dessa eu tava, assim, de dread na cabeça, vendendo miçanga na areia da praia mesmo. Com toda certeza. E bem sucedida, com certeza. Estaria bem sucedida. Felizona. Mas então, essa amizade, ela é um presente. Eu acho que, além do propósito para vocês duas, ela tem um propósito para várias mulheres. Eu acho que vocês tenho certeza que vocês têm consciência do quanto que vocês fazem pra gente, né? Pra além da amizade de vocês. Tanto de inspiração, quanto de incentivo mesmo, de exemplo, de algo a se seguir, pessoa se seguir. Tanto com relação a se reconhecer, a ser bem-sucedida, a se aceitar, a dizer sim para si, sabe? Então, acho que é um grande presente. Então, obrigada por vocês terem se encontrado. Bendita academia. Te trouxe aí umas herninhas de disco a mais. Acho que trouxe... Exatamente. Nos trouxe um presentão. Então, vamos falar de recomeço. Vocês já passaram por momentos assim de reinvenção profunda. E eu queria saber o que mais dói, o que vocês acham que mais dói em recomeçar. Nossa, eu acho que o que mais dói no recomeço é porque é tudo novo, né? E o novo, eu pelo menos sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade com o novo. Então, assim, ó, se eu tenho um sistema que eu passo 10 anos mexendo nesse sistema e amanhã ele atualiza... Gente, eu sofro, assim, um mês, e eu fico pensando, meu Deus, eu queria tanto outro, mas eu vou.
Eu vou, assim, capengando, mas eu vou. Então, acho que o novo, ele me cansa, porque se tá acostumado, o seu cérebro tá acostumado num movimento. Então, quando você precisa fazer tudo diferente, você precisa se despedir de tudo que você já vestiu. Então, assim, é chegar num ambiente novo, é lidar com pessoas diferente, é falar às vezes diferente, é se portar diferente, é tudo diferente. Então, assim, você tem que realmente tirar a sandalinha, o saltinho, botar a sandalinha da humildade e muitas vezes aprender. Porque, assim, pode ser que aonde você estava ensinando. E o novo, às vezes, você vai virar badeco de novo. Então, assim, você despir completamente de ego, de vaidade, de aonde você estava, de aonde... tudo. Então, assim, realmente eu acho que é esse se despir de tudo, pra mim, é o mais difícil do recomeço. A Lu já teve uns recomeços trash. Eu tô pensando aqui, porque... Quando o bar pegou fogo. Acho que foi o seu maior recomeço. O recomeço, ele me dá medo. E o medo, se eu não converso com ele, ele vai me paralisar ao invés de me impulsionar. Diferente de mim. E o recomeçar, eu tenho que abrir mão. Abrir mão de quem eu estava sendo, abrir mão de algumas pessoas, abrir mão de quem eu me tornei para me dar a possibilidade de me tornar o próximo passo que está adiante. Então, o recomeçar para mim, no peso, no restaurante, vem com uma dor de abrir mão mesmo, sabe? E tem horas que você não quer abrir mão de algumas coisas, de alguns valores, de algumas pessoas, e o movimento tem que começar de alguma forma. Então, meu recomeço, eu tive 2 recomeços bem marcantes na minha história, que foi o restaurante e a mudança de peso, que eu tive que abrir mão de mim mesma e de alguns valores que eram muito difíceis e às vezes me encontrar num lugar que quem eu sou agora. Então, eles me marcam desse jeito, assim, o recomeço. É o que a Marília disse. Exatamente isso, é o se despir para começar de novo, né? Como se eu estivesse nu diante da vida novamente. Você vai para um lugar de vulnerabilidade. Mas para mim, parece que não é simplesmente estar, por exemplo, porque se vem uma imagem, eu nua numa praia, por exemplo, ainda não é tão profundo como foram esses recomeços. Então, eu sei que é o me desnudar, mas ainda me dilacera em alguns pontos que eu tive que abrir mão para ter a oportunidade de construir de novo. Exatamente por isso que requer muita, muita coragem, né? E assim, muito me admira a Marília falar que tem medo do novo, né? Eu tenho medo. Na verdade, eu tenho medo, mas o medo, ele não me paralisa, ele me impulsiona. Diferente, né? Por isso que eu falei que é diferente de você. Esses dias pra trás, eu tive uma proposta legal, super, assim, bem diferente na parte profissional. E aquilo, e eu falei muito com Deus, e aquilo tava assim, não me deu nenhum receio de não fazer, sabe? Eu falei, gente, eu sou muito corajosa. E aí tem um ponto diferente, por exemplo, ela se joga. Eu fico assim, Janduí, eu vou. Então, dá sua mão. Você é o novo. A Marília é o que tá. Eu vou, mas eu quero trazer junto. Então, eu demoro a soltar aqui. É porque você tem que deixar a bagagem antiga pra conseguir carregar então, a nova, eu vou né? indo, mas eu vou me agarrando, aí eu faço muita força, eu faço muito esforço, mas eu vou. Meu Cansa movimento mais, é né? muito mais. Mas chega. E demoro mais, mas Mas chega. Mas eu acho que é isso que é o bom. Porque, assim, cada um tem um processo interno, né? E é isso que é interessante, porque a gente não precisa também se comparar e pensar, eu preciso fazer dessa forma. E às vezes é tão mais dolorido quando você quer fazer de um jeito que não é do seu jeito. Não te cabe, Aí é bem pior. Eu acho que não tem dor maior do que você tentar caber em coisas, situações, lugares que não te cabem. E a hora que você fala do propósito e dessa palavra recomeçar, a gente tem um projeto que se chama Reset and Move, né? Que é o recomeçar e se mover. Que uma das descobertas é essa. Depois que eu descobri que eu posso recomeçar quantas vezes eu quiser, no ano, na vida, isso vai se tornando um pouco mais corriqueiro e me dando possibilidade de me jogar na vida de uma forma
mais tranquila, um pouco mais E tranquila. vai tirando a pessoa da caixa de que você tem que começar a dieta dia 1º de janeiro e você tem que ser implacável até 31/12. Que você faz todos os seus desejos e segue. Não, Tá, mas e se faz em nem março, sentido, né? e se em março não tá fazendo sentido pra mim? Aquele formato, eu preciso de outro pra seguir, não posso, porque eu escolhi em janeiro. E nós vivemos numa sociedade que às vezes cobra isso, né? Você escolhe uma coisa e vai. Tem regras, né? Você tem tabelas, assim, não é, nem é regra e tabela a palavra, mas porque, na verdade, a gente é abastecido com muita informação o tempo todo no nosso celular. E, assim, é só vida de cinema no celular. E Então, você parece vai tão olhando fácil, aqui, né? exatamente. E você vai parecem olhando regras aqui. e tabelas, sim, porque agora você tem que ir aonde? Esquiar. Se não for viagem, se a viagem não for para esquiar, é uma regra que ela é imposta, assim. Aham. Não é Você imposta, tem- mas é. Você tem exemplos de ser bem-sucedido. Você não pode tirar pra si o que é ser bem-sucedido. Você tem que ter esse carro, ter essa casa, morar nesse bairro, ter X filhos, ter esse tipo de marido. Andar assim, nesse tipo de carro, entende? Aí ter esse tipo de amizade. E aí, por exemplo, aí num dos meus recomeços, meu consultório hoje é ao lado da minha casa e eu só ando a pé. Então, eu tenho um consultório que ele é 50 metros da minha casa. 50 metros? No máximo, não é? No máximo 50 metros de casa. Então, eu só trabalho a pé. Eu vou a pé, eu volto a pé. Meu carro é um guarda-chuva. Agora, nessa época de chuva. Mas eu sei que eu nado contra a maré. Que, às vezes, quem olha de fora vai pensar um outro tipo de raciocínio, não que eu moro a 50 metros de casa e que eu vou e volto a pé. E é uma qualidade de vida que até então eu não sabia, não tinha a mínima noção. As pessoas falavam que era qualidade de vida. Eu nunca achei que fosse. Tá, é qualidade de vida, mas eu nunca imaginei que fosse tanta qualidade de vida você trabalhar 50 metros da sua casa. Aí, se você for olhar pela sociedade, hoje em Goiânia, ser bem-sucedido é você ter um consultório no Orion Business. Exatamente. Eu também sou contra esse rolê, assim. Não acho. Eu acho que o consultório tem que ser onde te dá prazer, onde você se sente acolhido. Mas até para isso, as pessoas determinam. Tipo, ela é boa se ela atende em tal lugar ou em tal lugar. E é engraçado isso. Esses dias mesmo, a nossa esteticista ela falou: mas você não acha que se eu sair do Orion, as pessoas vão pensar? E eu assim, gente, por que ela tá falando isso? Porque todo mundo Aí eu falei assim, pensa deixa eu te falar, a pessoa vai até você porque você é uma profissional boa, não é porque você atende no Orion. Eu falei muito pelo contrário, eu não gosto de ir naquele lugar, eu giro odeio igual esse estacionamento. aquele estacionamento, não acaba nunca, umas 10 voltas, eu quase chego lá tonta. Eu pago, Pra eu falo, sair, não, moço. Pra sair é horrível, pra entrar é horrível, o valet é o preço do carro quase, então assim, o que vocês veem de vantagem aqui? Aí ela, Acho que a gente vai ter que você cortar acha essa parte. eu falei assim, ela falou, você acha que não vai prejudicar? Eu falei, claro que não. É porque é você, é o seu trabalho, é o que você faz. Não é onde você atende. E aí é um dos outros temas que vai muito para como a gente pensa igual na filosofia de vida mesmo. No sentido de se conheça, entende do que você gosta. E é no simples, é bem no receituário simples que é possível descobrir quem nós somos, sabe? Eu falo assim, às vezes eu trabalho muito isso no consultório e eu falo, gente, eu não sou doida, tá? Mas que jeito que você gosta de tomar café frio, morno, quente? Que jeito que você gosta de tomar água natural, gelada ou fria? Tanto faz. Não, tanto faz. Pode ser que para matar a sua sede em horas de escassez, tanto faz. Mas do que você gosta? De que cor de céu que você gosta? Porque o céu do amanhecer é diferente do entardecer, não é o mesmo azul. É diferente. E às vezes as pessoas passam pela vida sem entender. Então vai pro Orion, por quê? Porque todo mundo tá no Orion. Anda de Porsche, por quê? Porque todo mundo quer o Porsche. E a pessoa passa a vida sem entender do que ela gosta, o que dá prazer, porque às vezes é ir a pé com o guarda-chuva pro consultório. E às vezes são coisinhas simples. Por exemplo, eu gosto de tomar café gelado. Então, todas as vezes que eu coloco café, você vai ver minha xícara de café, vai ficar lá parada um tempinho. Aí às vezes a pessoa vem até recolher. Eu falo, não, pode deixar, eu gosto de tomar gelado. Todo mundo fala assim, como assim? Café gelado? Café gelado, mas é o jeito que eu gosto de tomar café. Por quê? Porque a vida toda as pessoas falam assim, passa um cafezinho quentinho pra gente tomar. Então, você já vai, querendo ou não, o cafezinho é quentinho. Ninguém fala assim, vamos tomar um cafezinho geladinho? Vamos tomar um café de ontem?
Todo mundo fala, Ou de café que tem jeito que que ser você na gosta hora. de tomar café? Ninguém fala. Eu vou como você gosta passar do um seu café. Pra nós, você toma do jeito que Aceita você gelo? quiser. Exatamente. Eu Gelo tomo no café do dia anterior. Falo, gente, lá em casa não desperdiça uma gota de café, porque o de ontem eu tomo e pra mim é ótimo. E olhar pro simples faz um efeito dominó. E a gente consegue olhar. E eu aprendi a olhar pra mim e, consequentemente, pra tudo ao meu redor com essa mesma. Sempre me enxergando nas situações e nas coisas e entendendo o meu limite, quem eu sou, o que eu quero, porque é isso que dá a condição da gente viver melhor. Se você for parar para ver, por que você é a resposta do meio? Porque você acaba se adaptando e tem que ser o inverso. Tipo, você tá no meio e você é assim. E eu acredito quem que quiser ficar com você tem que entender que é assim. E quem não quiser... E eu acredito que sempre que nós vamos mudar de ambiente, nós vamos ser moldados de alguma forma. Mas algumas coisas você tem que aprender até para onde você for. Né? Então, aonde vou mudar de país? Ok, o ambiente vai ser alterado de várias formas, mas quem sou eu naquele lugar? Nós sempre vamos estar... Eu falo que uma das tatuagens que eu tenho é essa leoa, e a metade dela tem uma máscara. E eu falo que são as máscaras não que nós usamos para sobreviver, para viver também. Eu sou uma com a Janduí, outra com a Marília, outra com meu marido, outra no meu trabalho, e nós somos seres humanos assim, e é uma coisa que é muito cobrada no sentido de você não pode, não, isso não pode existir, como se fossem visto como uma pessoa mascarada. Não, nós temos a forma de viver e de se portar em cada lugar. Você me dá liberdade de eu ter ir até um ponto com você. Eu tenho mais liberdade em alguns pontos com a Marília. Então, como que eu vou ser a mesma pessoa com você e com a Marília? E você não tá sendo falsa, né? Não. É só uma versão diferente sua, Sim, de todas as suas versões que te compõem. Só que né? eu só vou descobrir isso olhando pra mim e pelo simples. Começa pelo simples, porque é mais fácil eu me dar o direito de olhar de que café que eu gosto do que se eu gosto de andar com a Marília ou não. Então é mais fácil eu aprender primeiro com as coisas pequenas e corriqueiras do dia a dia até chegar nas relações. Porque se eu vou começar nas relações, aí nós vamos para outro ponto, que às vezes eu vou estar com a sensação de que eu estou negando o outro sem saber o que eu quero ou o que eu não quero. Então, com o pequenininho vai ficando mais fácil. No simples se torna comum, né? E aí a gente consegue replicar nas outras coisas da vida. A gente vai a gente vai evoluindo, né? Mas sem perder a nossa essência. Eu acho que é basicamente isso. E, Marília, eu vou fazer uma pergunta que eu acho que muita gente já perguntou, mas pouca gente entende, assim. E eu, hoje, acho que entendo menos ainda depois de você falar de que a mudança te traz tanto desconforto. Você é uma pessoa que tem sucesso e êxito em qualquer coisa que você se propõe a fazer. Porque você faz bem feito. Você se dedica e você dá o melhor de si. Então, você já tinha uma história, você já tinha uma marca, você já tinha tudo ali definido, pré-determinado, a doida por batom, e de repente a doida por batom ficou doida de vez. Nem de maquiagem gosta mais. Sim, gosta, mas não assim, do jeito que era, né? Então, assim, como que você entendeu que você não cabia mais naquele lugar? Como que você resolveu enfrentar algo que você tem tanto medo, porque estava tão desconfortável naquele lugar? Ou, sei lá, o que aconteceu para que você tivesse essa mudança tão... repentina. Não é repentina, né? Mas é tão incisiva, ela foi assim, gradativa. né? A Doida por Batom, ela foi um resgate da minha identidade. Então, quando eu comecei a Doida por Batom, ela durou 6 anos. Eu era uma no primeiro ano e eu fui, aos poucos, me enxergando de uma forma diferente até chegar no 6º ano. Então, eu falo que a minha missão de vida é resgatar a identidade de mulheres que, em algum momento, se perderam, seja depois de uma maternidade, seja por conta do movimento da vida, decidiu se doar muito mais pro outro do que para si. Então, eu acho que isso é uma característica muito feminina, principalmente depois que a gente vira mãe. E eu fui essa pessoa. Então, eu falo que a Doida por Batom, ela foi a primeira pessoa resgatada na Doida por Batom foi eu.
Então, quando eu pintava o meu rosto, quando eu me maquiava, eu literalmente pintava uma máscara no meu rosto. Porque se eu não pintasse aquela máscara no meu rosto, eu não conseguia entender o poder e a potência que eu era. Sem aquela máscara, sem a maquiagem, sem transformar o meu rosto, eu não conseguia entender quem era eu. E com o passar do tempo, eu fui entendendo. Com as coisas que a gente foi conquistando, com tudo que eu fui fazendo no decorrer da Doida por Batom, fui entendendo que eu não precisava mais daquela máscara. E aí foi quando eu comecei a não gostar mais tanto de tanto excesso de maquiagem. Quem me conheceu naquela época sabe que eu ia pra academia assim, gente, com cílios batendo na sobrancelha. Eu brincava, você trouxe as borboletas pra treinar? Então, assim, eu ia muito maquiada. E aquilo... Iluminador era Era muita maquiagem. Até porque eu vendia todos aqueles itens que eu usava. Então, assim, eu colocava lá 20, 30 itens numa maquiagem, porque a quantidade que eu colocava naquele vídeo, que eu ensinava nos vídeos, era a quantidade de itens que eu ia vender na loja. Então, foi aí que eu decidi que eu precisava mudar, porque eu comecei a entender que eu não precisava mais daquilo tudo. Eu comecei a me olhar no espelho e a gostar do que eu via, independente da maquiagem. Eu já sabia o poder que eu tinha e a potência que eu era como mulher. Eu entendia que quando eu pegava alguma coisa para fazer, eu fazia dar certo, porque eu não ia com a opção de, se não der certo, tudo bem. Não, eu nunca fiz nada na vida assim. Vou começar um projeto e se não der certo, no meio do caminho eu abandono. Eu nunca tive esse pensamento. Então, quando as pessoas falam assim, tudo que você faz dá certo, né? É porque eu não tenho opção de dar errado. Então, hoje mesmo eu tava falando para as pessoas, gente, vocês me perguntam muito como que eu comecei com os óleos essenciais e tudo. Aí eu falei, foi vendendo desodorante. Só que aí vocês não querem subir e descer nos apartamentos que tem no seu próprio prédio oferecendo. E aí você quer vender como? Então, foi assim que eu fiz, sabe, no início. Então, num certo ponto, eu já não precisava mais daquilo tudo que eu fazia para entender quem eu era ali. E aí foi quando a maquiagem ela começou a cair no meu desuso. E aí foi quando chegou os óleos essenciais. E eu comecei a passar alguns óleos no rosto, comecei a tratar a parte emocional. Eu falo que o meu primeiro óleo foi o óleo de gerânio, que trabalhou muito a minha parte feminina. Então eu falo até que é o óleo que me ensinou a ser mulher, foi o gerânio. E eu passava e falava assim, meu Deus do céu, ferrou, porque eu não vou querer passar mais maquiagem, como é que eu vou fazer? E eu comecei a me ver de uma outra forma. E aí eu falei, quer saber de um negócio? Eu não preciso mais disso aqui. Eu não preciso mais pintar outra pessoa, porque eu já entendi todo o movimento. E eu posso, sim, dar o outro passo. E foi quando eu comecei a trabalhar com os óleos essenciais. E aí, assim, de 26 produtos que eu usava numa maquiagem, eu começava a usar 3, 4. Consequentemente, as vendas caíram. Por quê? Porque era exatamente o que eu vendia, o que eu usava era o que eu vendia no dia. Então, como que a doida por batom não gosta mais de batom? Então, eu me permiti viver esse processo. E tem gente que não permite sair da onde está, porque precisa estar ali. Porque, querendo ou não, eu tinha minha loja, tinha 7 franquias, eu tinha pessoas que acreditaram na doida por batom em outros estados. Então, assim, era realmente um casamento que eu tinha ali. E que eu literalmente falei, eu não quero mais ser a doida por batom. E eu acho que a maior dificuldade dessa ruptura, quando eu decidi não ter mais a loja, foi uma crise de identidade. Porque até então todo mundo me conhecia, olá, doida, a doida por batom. Então eu era doida por muito tempo. Eu tive que levar pra terapia isso. Eu falei, minha vida tá assim, assim, assim. Eu tô sentindo muito, tá muito estranho minha vida. Aí a minha psicóloga falou assim, eu falei assim pra ela, parece que eu acordava atrasada, parece que tudo que eu fazia era correndo e faz aquela loucura. Agora minha vida não tá assim mais depois que eu fechei a loja. Ela falou assim, como que chamava a loja? Aí eu falei, doida por batom. Ela, você não tem a vida da doida mais, pode ficar tranquila. Foi por isso que você tirou doida, porque virou doida por olhos, né? Quase isso. A louca dos olhos. A louca dos olhos. Eu brinco com ela, eu sou 9 anos mais velha que a Marília, né? Eu falo, você descobriu que você foi andando com uma pessoa, com uma velhinha do seu lado, e descobriu que era possível ficar sem maquiagem, porque aí eu não...
Ela falava, vai, passa um creme, eu não. Passa um negócio, eu não. Aí eu acho que ela foi olhando e falou assim, dá pra viver sem. Eu não deixei de gostar de maquiagem, eu ainda gosto muito de Não, maquiagem. ela- Só que Eu faço todos os dias, o básico e tudo. Mas é aquele negócio, eu não preciso mais daquela máscara pra entender. E muitas mulheres, depois que passavam pelo curso comigo, aprendiam a se arrumar e tudo, assim, tinha mulher que chorava, falava assim, meu Deus, assim, eu sou essa, sabe? Então, assim, era o resgate da identidade começava ali. Isso Se olhar no espelho e entender uma potência, sabe? Que existia ali naquela mulher. Mas depois eu fui passando dessa fase, e aí eu já entendi que eu não precisava muito mais dessa ferramenta. Eu fui mudando minhas ferramentas. Pra fazer a mesma coisa com as... com a mesma com a- coisa com as mulheres sem precisar só que de forma maquiagem. de... Eu fui uma dessas mulheres, assim. Eu nunca fui uma boa aluna, né? Nem Mas- Uma aluna praticante. eu. Eu tentei, Eu Jane, também mas eu... tentei. Ela fazia o passo a passo. Primeiro, Delineador lava o até rosto. hoje não vai. Não Primeiro, vai. lava o rosto e seca. O passo a passo era nesse nível. Uhum. Eu fazia, assim, uma vez na vida, outra na morte. Mas, assim, quando você consegue resgatar o seu feminino, que era isso que você trazia para as mulheres. Porque eu era muito, assim, masculina, porque era muito eu faço, não preciso de ninguém, acontece. Então, eu trabalhava muito o masculino em mim. E o feminino ficava... O meu terapeuta falava que tem a Xena e a Gabriele. E eu era a Xena. Você tem que puxar a Gabriele. Não dá, elas são perfeitas juntas. Não dá pra ser nenhuma e nem outra. E aí você trazia muito isso. Tanto que eu era uma das pessoas. Ela passava um rímel e tal, falando, quero esse rímel. Maria, separa pra mim. Acabava a validade, o rímel lá. Você usou? Ixi, Esqueci. tá lá. Tem lá até hoje, coisa. Eu também, tem coisa até hoje. Coisa até hoje. Mas não era o rímel. Era, tipo, o poder da transformação, sabe? O poder do... Eu queria... não era ser a Marília, mas eu queria a potência que a Marília era. Porque é isso que a gente vende, Uhum. né? A gente vende uma imagem. Quando você Uhum. trabalha assim com negócio. Roupa. Você não compra uma roupa. Você compra como a roupa tá naquela pessoa. E às Sim. vezes você veste e não vai Hoje, cair. hoje mesmo eu comentei numa roupa fitness da POC, eu falei assim, o problema é que a gente acha que é você, mas a gente não é você. Então não fica bom igual fica em você. Aí você a gente não tem esse eu comprei a roupa errada. Mas é não isso. é. É o Porque sentimento, você queria comprar né? a pessoa, o corpo da pessoa e tal. A potência da É pessoa. a né? energia que tá sendo passada Energia. ali, né? Aí isso foi de muita coragem. Eu acho que, igual a Lud falou, você continuou fazendo a mesma coisa de uma forma muito mais poderosa. Porque você tem noção do que é você saber da sua potência sem precisar de máscara, né? Você transformou o autocuidado em consciência e não em apenas estética, né? Hoje em Sim. dia, você trabalha o autocuidado como uma consciência, como saúde mesmo, como cuidar de si, né? Sim. De todas as maneiras. Desde a alma lá, com gerânio, até da parte estética mesmo, porque é um conjunto de fatores. Né? Eu até, assim, falo que hoje em dia, por exemplo, assim, eu sou mãe, aí já tem aquele negócio, mas mãe não tem tempo de cuidar do corpo. Aí vem logo em seguida, mãe de gêmeos, meu corpo nunca mais vai voltar. Então, é sempre as caixas que as pessoas colocam e que, assim, você vai ter que, se você não tomar a rédea da potência que existe em você, você vai encaixotando mesmo. Então, assim, eu falo que eu amo quebrar padrões. Amo. Então, assim, você não pode fazer isso, você não... Gente, regra não é comigo. Nossa senhora. Tá todo mundo virado pra frente na aula do CrossFit. Eu sou a única que fico de lado. E eu fico indignada. Porque que todo mundo do mesmo jeito. Eu quero ficar assim. Que a professora tem toque, deixa ela ter toque em paz. Nossa. Então, assim, eu sempre busco encontrar dentro das possibilidades uma forma que fica bom pra mim. E uma forma de inspirar e mostrar para as pessoas, para as mulheres, que tem jeito a gente ser o que a gente quiser. Sabe? Não é que é porque você é mãe que você não pode ter um corpo dos sonhos, por exemplo. Eu sempre tive um ideal de corpo na minha cabeça que eu pensava assim, gente, eu quero ter esse corpo. E por muitos anos, muito tempo, eu pensava assim, é impossível isso. Por quê? Porque as pessoas colocam na sua cabeça que é só fazendo coisas, enfim... Reposição hormonal, só tomando Monjaro, você só emagrece se você for assim. Não é. Existem várias maneiras, existem os facilitadores, óbvio.
Mas existem várias maneiras que fazem você chegar onde você precisa chegar. É só a gente entender qual é o preço que eu quero pagar para chegar lá. Que às vezes você não quer, às vezes a desculpa é por isso, por aquilo outro, e as caixas que se colocam, é porque é as muletas que a gente vai encontrando no meio do caminho para dar espaço para nossa própria fragilidade em relação a determinadas atitudes, né? E os preços a serem pagos são diferentes, nós somos diferentes, né? E às vezes eu quero pagar o mesmo preço que ela pagou, e eu tenho que entender qual é o meu preço, né? O que eu estou disposta a pagar para ter transformações na minha vida, porque não é igual. Por mais que às vezes eu tenha o mesmo objetivo que você, o preço a ser pago é diferente. A Lud fala assim, eu falo assim, quando eu falo que eu vou fazer uma dieta, eu faço 100% daquela dieta. Não tem santo que faz eu sair da dieta. A Lud fala assim, eu tiro o chapéu pra você, porque eu não funciono assim. Eu não funciono assim. Primeiro que eu sou uma pessoa que a alimentação, a comida, ela veio na minha história como demonstração de amor. Durante muito tempo teve que ser barganhada e eu sou birrenta. Então, você não vai comer isso. Vamos ver se eu não vou comer. Aí são em todas as áreas da vida, entendeu? E ela chega na comida. Se ela não gosta em outras áreas, ela fala, vamos ver. Na alimentação, ela fala, ok, eu vou obedecer o que a nutricionista me diz. Eu levo do mesmo jeito. Eu falo, vamos ver se eu vou comer. Então, entende? É um preço para cada um, tá num lugar diferente para cada um. É isso, quando ela fala, é impressionante. Eu falo, não vou de jeito nenhum, eu falo, não vou ficar sem, não vou fazer isso. Tem várias negociações que eu faço, eu vou chegar no objetivo que eu quero. Às vezes não, mas pagando outro preço. Sim. Por isso que os facilitadores não funcionam para todo mundo. Os mesmos facilitadores. Porque Exatamente. Antes era bariátrica. Quantas pessoas fizeram bariátrica e engordaram tudo ou mais do que antes? Percentual de No quem meu processo faz e teve mantém, balão, né? E existe uma coisa que eu percebo muito, eu não conheço outras culturas, a que eu vivo é aqui mesmo, é a questão do descarte daquilo que você conquistou. Então, no meu processo existiu o balão há muitos anos atrás. E passar por um processo de balão, por uma bariátrica, por uma dieta restrita, com facilitadores, não é fácil. E às vezes o que a gente mais encontra quando a gente está nesse caminho é o sentido de, eu tentei sozinha, não consegui sozinha, o que eu busquei foi busquei o balão, consegui emagrecer 25 quilos com o balão, 6 meses depois, tirei esse balão e consegui ir para a vida. Mas uma das coisas que eu mais escutava é, Ludmila, o que você fez? Eu coloquei balão e as pessoas me respondiam, me devolviam, né? Então foi o balão. As pessoas acabam trazendo como um descarte mesmo. Então não foi você, foi o balão. Né? Então acaba fazendo com que eu entenda que o preço que ela está pagando é o que eu tenho que pagar para chegar onde ela chegou. E às vezes não é esse o rolê, às vezes qual é o preço que eu tenho que pagar para chegar aonde eu posso chegar? Porque a minha estrutura corporal é completamente diferente da Marília. Eu não tenho gomos na barriga. Eu não vou ter gomos da barriga da forma com que ela tem. Então, eu não vou chegar, se for esse o objetivo que eu quero, aí eu vou ter que entrar para um centro cirúrgico, pedir para costurar minha musculatura e fazer este formato. Mas se não for esse, até qual é o meu limite? Aonde eu tenho que ir? Então, as pessoas descartam as outras pessoas ou o esforço que o outro está fazendo com muita facilidade. Sabe? Eu falo, não dá para ser muleta, mas às vezes é os facilitadores, as ferramentas que vão ser a ponte para que você chegue aonde você quer chegar. Não fazem sozinha, não tiram o seu mérito. Não tiram o seu mérito, exatamente. Você tem que fazer alguma coisa. Às vezes, né, por exemplo, na minha história tem reposição hormonal. Então, eu faço ciclos hormonais, eu vivo melhor assim. Para a minha história e no meu corpo foi melhor dessa forma. E as pessoas falam, então que é só assim, é só por isso que acontece? Não, se eu ficar na minha casa, deitada e fazendo uso da reposição hormonal, eu não vou ter o formato que eu tenho agora. Exatamente. E só lembrando que a Lud foi obesa, né? Então, assim, ela luta todos os dias para não voltar a ser obesa. Então, se ela, por exemplo, usa todos os facilitadores e não se movimenta, o corpo dela naturalmente vai para onde? Voltar para a origem. E existem algumas coisas que elas são, por exemplo, compulsão alimentar.
Eu não tenho compulsão alimentar e deixo de ter compulsão alimentar. Eu desenvolvo compulsão alimentar e aí eu vou ter que aprender a me controlar, porque ela existe. Esses dias eu comprei uma rapadura pra casa da Marília e pra minha. Gente. A rapadura lá de casa durou 3 dias, não estou brincando. Não, A da eu já Marília comi tá com lá até vocês. hoje. Eu já fui num café com vocês. Parece rodízio. Se eu não posso, eu falei, não posso mais. É tipo uma vez no mês pra sair com essas meninas. Entende? Porque eu não malho igual vocês. Porque compulsão alimentar é uma coisa que eu tenho. Então, eu tenho que ir trazendo para minha vida, para a minha realidade de entender como que eu controlo e vivo melhor com essa compulsão alimentar. A gente tem um médico, o doutor Amir Saado, que ele fala que ele é um Gordo controlado. Um gordo controlado. E é exatamente isso. É porque eu olhei no espelho, chegou uma fase da vida, gente, que eu olhei no espelho e eu não gostava daquilo que eu vi. E eu quis trazer uma mudança. E no restaurante, né, que eu falei das 2 transformações que eu tive na vida no início, quando o restaurante pegou fogo, eu fiquei sem nada, a gente ficou sem nada. Nós tivemos que vender tudo que a gente tinha para ter a condição de reconstruir. E depois de 9 meses, quando eu vi aquela estrutura montada, a hora que eu olhei para aquela estrutura, eu falei, não é possível que eu dou conta de reconstruir isso aqui do chão e não dou conta de movimentar o meu corpo e a minha vida para viver mais feliz comigo mesmo. E foi desse jeito que eu consegui trazer a transformação. Mas eu entendo que eu sou uma obesa, uma gorda controlada e que eu tenho que fazer escolhas e que eu tenho que treinar para olhar no espelho e ser satisfeita com aquilo que eu vejo. E hoje você alcançou isso? Alcancei. Hoje eu sempre quero melhorar alguma coisa, mas hoje eu olho no espelho e sou feliz com o que eu vejo. Você se reconhece? Me reconheço, tenho prazer de ser quem eu sou, de estar, de viver nesse corpo, de estar aqui, eu sou feliz comigo. E eu falo que essa fase é a fase mais difícil quando você quer fazer alguma mudança estética. Quando você olha e fala assim, aqui pode dar uma melhoradinha. Por quê? Porque você olha no espelho e o todo te agrada. Então, não tem nada que tira muito a sua paz quando você olha no espelho. Então, é muito mais difícil a gente ter resultado hoje do que quando você realmente está numa situação que não precisa até de olho fechado. Você vê que não tá bom. E eu falo que se conhecer é um presente na vida. Se dar a oportunidade de se conhecer e entender a sua luz e a sua sombra é um presente. Porque você vai entendendo as coisas que precisa ser feito. Eu faço isso fazendo o que tem que ser feito. Mas você se respeita. Eu tô numa fase que eu tô mais doceira. Eu tava bem zen de doce. De uma semana, acho que antes do retiro que a gente foi pra cá, eu tô mais doceira. Então, se eu for me comparar com ela, eu não vou sair do lugar. Eu vou começar a me deprimir. Eu vou começar a me questionar demais. Porque eu tô numa fase mais doceira. Tá, eu entendi que eu tô numa fase mais doceira e que eu vou precisar de um carinho a mais. Aí eu preciso entender. O que tá acontecendo? Que eu tô precisando de carinho e Ludmila, aprendi o quê? Que a comida é amor. Que a comida é carinho. Então, quitanda faz carinho em mim. Você acha que eu consigo comer 2 pães de queijo? Eu não consigo. Você vai me ver comer 20. Porque a comida faz carinho em mim. Então, uma rapadura. Uma rapadura, então, gente... Um quadrado de rapadura. Quando ela chegou assim. lá em casa, falou assim, eu vou pegar um pedacinho da sua rapadura que a minha acabou. Eu falei, o Hã? quê? Hoje eu peguei o último pedaço, porque não coube, e triturei. E Faz tem quantos dias? Já faz mais de um Uns mês. 3 meses. Tá dando um mês, não tá? Já deu um mês, porque a minha nutricionista que passou a rapadura. Então, já voltei no retorno. A minha, já então, uns comprei 45 outra. dias. Já tá acabando o segundo A sua quadrado. nutricionista vai cortar a rapadura. Não, na minha nem tem. Na minha nem tem. É louca. Mas é isso. Eu acho que vocês são muito livres, né? Cada um à sua maneira. Nossa, eu sou Eu muito. acho que... Marília, acho que é uma das pessoas mais livres que eu conheço é a Marília. Sabe que eu falo que eu despertei o poder de ser ridícula. E quando você aciona esse botão dentro de você, minha filha, é a maior liberdade que você pode ter, porque você não tem medo ou receio de nenhum julgamento. Eu não tenho. Então, assim, por exemplo, o Pedro às vezes fala, nossa, você fez isso. Eu fui num restaurante esses dias, a gente sempre toma um cafezinho da manhã no domingo. Aí era um lugar até chiquezinho e tal, e aí eu tinha acabado de correr, eu falei, quer saber? Eu tirei o tênis. Aí tinha que ir até aqueles lugares lá pra pegar. Aí eu falei, eu vou de meia. Aí ele, quê? Eu falei assim, eu vou de meia.
Não vi a hora que saí andando de meia e fui, cruzei o salão, fiz, aconteci e voltei a ele. Não dá. Você não fez isso? Sei. E eu vou de meia, assim, ó, no meio do restaurante já foi umas 2 vezes. E assim, eu não tenho nem. Eu acho que ninguém nem vê. Porque eu sustento tanto aquela liberdade mesmo, que ninguém fica prestando atenção. Geralmente as pessoas te pegam quando você tá emborcada com medo de alguém te olhar. Aí é onde o olhar vem. Eu sustento tanto que. Ixi. Não, as pessoas veem, porque você não vê essas pessoas. Entendeu? Mas elas vêm. Ainda mais Goiânia. É porque não te atravessa, olha, você não importa se ela tá vendo ou se ela não está vendo. Não importa, gente. É uma das coisas que eu mais sofri quando eu vim pra cá, porque eu morava no Rio e lá, assim, eu tô fazendo faxina. Bora no shopping comprar não sei o quê? Bora, larga a vassoura e vai. Aqui não existe isso. Nossa, que é um Várias evento. vezes as pessoas falaram, não, eu não vou com você assim, de short e chinelo. Eu falei, então pode ir sozinho, tudo bem. Tal, mas isso mexia comigo, assim, não mexe com a Marília, entendeu? Mas mexia. O que aconteceu? Nunca mais eu fui no shopping de chinelo. No final das contas, eu me adaptei ao rolê. Esse dia que você quiser ir no shopping de chinelo e short, pode chamar a gente que a gente vai com E você. ontem eu vi uma imagem que me chamou muita atenção. A Virgínia, ela foi tomar um soro, aquela soroterapia numa clínica. Gente, ela foi, se aquilo não é um pijama, tá muito perto de ser um pijama. Ela foi de pijama, no meu ver, e chinela havaiana. Eu falei, aí ó. Gente, nossa senhora, liberdade. Ai, sabe, são as caixas. Ai, você tem que estar desse jeito, portada desse jeito. Goiânia é muito assim. Mas eu acho que a nossa liberdade vai um pouco além. E o que é liberdade pra vocês, aproveitando aí Isso o que eu ia gancho, falar. né? E eu acho que a minha liberdade é um pouco além. Ter a liberdade de ser quem eu sou e poder ir e vir da forma em que eu acredito, que eu amo e que eu gosto, isso é difícil para as outras pessoas entenderem. Sabe, em alguns momentos, assim, às vezes eu escuto, se o mundo acabar agora, você vai acabar aí? Eu falei, se eu puder fazer alguma coisa para não acabar aqui, eu vou, mas se eu entender que não, é aqui que eu vou ficar mesmo. Então, assim, isso muda muita coisa. A roupa passa a ser um detalhe. E olha que eu ando arrumadinha, né? E olha que eu gosto das coisas assim, mas passa a ser um detalhe, não. É diferente você fazer por você e você fazer pela sociedade. Exatamente. Né? E eu acredito, Jandu, que a psicologia me deu um presente na vida, que é o fato de não me dar o direito de julgar nenhum ser humano que passa na minha frente. Porque cada vida que senta na minha frente, no consultório, eu sei que tem um porquê, eu sei que tem um motivo, algo acontece ali para a pessoa operar na vida do jeito que ela opera, sabe? Para ela viver do jeito que ela vive. Então, eu vou cada vez mais saindo do lugar de julgamento. Há uns anos eu escutava de uma amiga, Jaqueline, que ela falava muito uma frase, tá tudo certo. Eu falava, mas que merda de tá tudo certo que é essa? Não está tudo certo, não é possível. E a Marília veio e completou no sentido assim, Marília, vamos em tal lugar? Vamos? Não vou. A Marília não falava se está tudo certo, mas para a Marília estava tudo certo. Então, isso foi me movimentando e eu entendi que tá tudo certo. Então, tá tudo certo às vezes eu vou gritar um pouco, mas logo ali na frente eu entendo que tá tudo certo, que a vida acontece da forma que ela tem que acontecer. E isso é uma liberdade para mim. Hoje, para mim, liberdade é eu me reconhecer e ter o direito de ir e vir sendo quem eu sou. E quando acontecem essas coisas, igual você falou, quando eu cheguei em Goiânia, as pessoas não queriam ir no shopping comigo de short e chinelo. É uma forma de ir, não, Jandu, eu tô te julgando e te avaliando e desse jeito não serve, para mim não serve. E isso muda muito. Isso para mim é isso, então, não julgar, estar e ser, reconhecer quem eu sou, reconhecer a minha luz, a minha sombra. Isso é liberdade para mim, sabe? Vai além. E eu acho que isso vai ficando difícil, às vezes, para quem está em volta e não tem a liberdade de ser quem, não se dá a liberdade de ser quem é, de entender um pouco, sabe? Vai dando umas ranhuras, assim. Você vai selecionando muito mais, né? As pessoas ao seu redor, suas amizades. Acho que quando você sabe exatamente quem você é, você seleciona naturalmente. É isso que eu acho que a gente é mais selecionado do que você seleciona, entendeu? Eu acho que as pessoas que porque mais te selecionam. ofende Mas o é porque outro. o seu estilo de vida seleciona.
Sim, Entendeu? porque acaba que as Natural, pessoas se tornam ofendidas. ofendidas. E tem muitas mulheres que se sentem, assim, que querem mudar, mas se sentem travadas mesmo. Eu acho que é a coisa mais comum que tem. E qual conselho você daria para essas mulheres, assim, para começar a destravar? Então, se conheça. Qualquer coisa que te traga autoconhecimento. Atividade física, a terapia, eu não posso, sou suspeita para falar, né? Mas Não, qualquer. todo ser humano precisa de terapia. Todo ser humano precisa. Eu falo que terapia é preventivo e é como se a gente tivesse a oportunidade de ter um outro cérebro trabalhando a nosso favor, né? Porque é o meu, enquanto eu estou, e o da minha psicóloga, no meu caso. E quando você está na terapia, é o seu e da sua psicóloga, que é um outro cérebro trabalhando a seu favor e às vezes trazendo perspectivas diferentes. Às vezes é um espelho, né? Um espelho que mostra real. Se você. Sua alma, se tá gorda, se tá magra, se tá sombria, se tá. Eu acho que é assim, eu acho que o terapeuta acaba sendo um espelho para você. Tem 2 versículos bíblicos que acompanham muito que eu falo que é: amai ao próximo como a ti mesmo. Não esqueça que é como a ti mesmo. A parte mais importante da frase é amai ao próximo como a ti mesmo. Então, se não for você, não vai ser nem seus filhos. Porque você não vai estar entregando o seu melhor. E o outro é... Deu branco agora. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Que é a sua verdade. Conheça a sua verdade, que a sua verdade te liberta. Porque quando eu vou conhecer a minha verdade e me dou a oportunidade de conhecer, automaticamente eu dou o direito ao outro de conhecer a dele e vivenciar a dele também. Então, eu acredito que isso liberta. Eu acho que, assim, ferramentas, assim, práticas que eu poderia dizer, porque eu sou muito da prática, né? De algo que a pessoa que está se sentindo travada para poder fazer e sair disso, começa a fazer coisas que não tem costume de fazer. Uma das coisas que eu fiz e que antes de eu começar a fazer, se me falasse, eu falaria, tá louco um negócio desse. É acordar antes do dia amanhecer e antes da casa acordar. Então, isso me ajudou muito a me reconectar. Então, por exemplo, eu sempre falava, gostaria de fazer um momento de oração, gostaria de passar um café com calma, gostaria de ter um momento só meu. Mas na sua rotina, isso não comporta, porque a casa acorda no mesmo horário e dorme no mesmo horário. Então, para eu ter este momento de reconectar comigo mesmo e às vezes até de me conhecer nesse momento, tem que ser antes disso. E qual que era o horário antes disso? 4h20 da manhã. Então, até antes dessa prática, se me falasse, Marília, você precisa acordar 4h20. Nunca, só pra pegar um avião e ir pra praia, gente. Nunca que eu vou acordar, fazer o quê? Vai dormir. Então, eu tinha essa mentalidade, até que eu senti, falei, gente, no ano de 2025, eu falei, esse ano não é pra amadores. E se eu não conseguir me realmente estar conectado aqui no movimento desse ano, porque o ano passado, gente, o que bateu nos outros, assim, foi um tapa na cara, e quando você tava puxando o ar, vinha outro. Então, assim, realmente foi um ano muito desafiador. Pra mim, pelo menos, foi muito difícil. Então, eu falei, gente, eu preciso estar muito conectada nesse ano. E foi quando eu decidi acordar mais cedo, pra eu estar mais conectada com Deus, mais conectada comigo. Ter aquele momento, eu falo que 4h20 é o único horário da minha vida que eu não tenho menino, marido, cachorro olhando pra mim pedindo alguma coisa. De resto, algum desses vai estar me solicitando atenção. E foi a hora que eu encontrei para passar um café com calma, para fazer uma oração, para ligar meus incensos que eu amo, para ligar uma vela, passar um momento olhando para o dia amanhecer. E isso foi muito bom para mim, muito, porque ali eu identifico todas as minhas fragilidades, as minhas fraquezas, momento que eu gosto até de fazer anotação nesse momento. Então, em outro momento eu não tenho isso. Façam coisas que vocês não têm costume de fazer. Eu não tenho costume de fazer nenhum tipo de atividade. Procure um esporte que te dê mais flow, mais prazer do que dor no início. Vai conhecer outras pessoas, outro tipo de coisa que você não tem costume, que logo você vai começar a querer pertencer a grupos, a movimentos, a esportes, igual beach tênis. Quantas pessoas que tem lá, amigas do beach tennis e tudo. Antes de você não fazer parte disso, você olha e fala, nossa, gente, esse povo
Ai, não sei o quê. Depois que você tá lá no meio, daqui a pouquinho, gente, você tá na modinha, é sainha, é óculos colorido, e aí você vai sentindo o sabor de outras coisas. Isso é autoconhecimento. É você ir se conhecendo. Eu falo que outro exercício ótimo é tomar banho. Que jeito que você gosta de tomar banho? Nossa, eu tomo banho de luz apagada todos os dias. Também Não gosto. vejo nada na minha frente, assim, ó. Se sobrar e agora colocaram Meu um marido todo. acende a luz, eu deixei apagada. Mas por que apagado? Porque eu gosto de tomar banho no escuro. Eu gosto Bem, de Ele vela. não entende. Eu gosto de e ele vela no acende e deixa banho. aceso. Eu tenho que sair do meu banho pra apagar de novo. Eu gosto de vela. Então, assim, de que jeito que você gosta de tomar banho? Às vezes, vai tomar banho do jeito que você gosta. Você nem uma para vez pra por pensar, semana. né, no jeito que Não, você não gosta. para. Que E é a vida é tão automático. corrida que você entra de bate-chuveiro, liga chuveiro. Às vezes, o que tomou banho antes, você gosta de água quente demais. Você sai pelando, você sai assim, e aí você esfria a água. Ou o que tomou banho antes, a água gelada demais. Deus me livre. Você não tem o cuidado que você tem com o outro, você precisa ter com você. E às vezes, na hora do banho, dá para começar esse autoconhecimento. Regula a temperatura antes, deixa a água correr, entra no banho, sente a água. Outra coisa que eu amava fazer para entender um pouco das coisas e de que forma que eu sentia era acompanhar a água. Quando você vai beber água, a gente não sente a água. A hora que bebe água com intenção, focada na água, você sente ela na sua língua, descendo, no esôfago, no estômago. É um caminho a ser percorrido. E nós perdemos esses detalhes da vida com o ritmo acelerado, que às vezes tem que ser. Lud, você fala muito, vou pegar o gancho, porque você fala muito de jardim interno, né? Eu acho que tem muito a ver com o que você está falando agora. Mas eu queria muito que você explicasse pra gente o que isso significa na prática. Eu acho que é mais ou menos tudo que você acabou de falar. Mas, assim, se você pudesse definir sobre jardim interno. Então, eu não sei se o jardim interno vai para você, essa palavra vai para você no encontro de um lugar de segurança. Para mim, ela chegava mais para um lugar de florescer, sabe? Isso, eu também acho. É assim que chega para mim. Sim, e quando, por exemplo, o jardim interno é uma forma de se conhecer justamente para isso mesmo. E ele tá muito, para mim, de tudo que eu vou falando, sempre vou bater no autoconhecimento. Sempre vou na oportunidade que você tem de se conhecer e agora. Porque a Janduí de um ano atrás não é a mesma. Inclusive, você é mãe agora, você não era antes. Então, é outra coisa, é uma Janduí completamente diferente. Então, eu sempre vou na tecla de que esse jardim interno, ele vem do autoconhecimento, é você se construindo, você construindo tijolinho por tijolinho, entendendo os seus limites, para que você possa florescer. Então, é você se conhecer. E hoje, porque às vezes nós vivemos, como a gente falou antes, quem que é a Ludmilla? A Ludmilla é filha do fulano e da ciclana, então a Ludmilla é assim, porque a família é assim. Não, quem é a Ludmilla hoje? Né? Quem que eu sou hoje? Hoje eu estou, né? Eu estou psicóloga, hoje eu tenho 2 cachorros, a minha família sou eu, meu marido, 2 cachorros e uma gata. Hoje eu tenho mais liberdade de ir e vir em algumas coisas que eu gosto. Os meus valores e meus princípios são alguns do que eu trouxe dos meus pais, outros que eu escolhi ser diferente. Então, é o se olhar com amor e com cuidado, sabe? Para florescer. É o voltar o olhar para dentro de você mesmo. A gente é muito ensinado a olhar para fora mesmo, a seguir, porque o ser humano é um ser de relação. E a gente aprende por espelho mesmo. Você deve ver seu filho olhando para você e imitando. Então, é por espelho que a gente aprende. Mas chega uma hora que você tem a possibilidade de olhar para dentro e florescer da forma que você acredita e que você vive de uma forma melhor. Eu acho que quase todas as perguntas que eu imaginei fazer para você, elas se respondem com autoconhecimento. Porque eu acho que autoconhecimento realmente. E aí eu não estou falando coisa. de um autoconhecimento de uma forma banal, sabe? Eu falo do simples e profundo ao mesmo tempo. Não estou falando de se colocar em caixas, às vezes. É um autoconhecimento que eu falo que o ser humano é tão... Eu falo que todo mundo luta para ser VIP na vida. Todo mundo quer um lugar de exclusividade, né? Um carro exclusivo, uma bolsa exclusiva, uma joia exclusiva. E nós nascemos nessa condição.
Deus faz a gente completamente exclusivo. Qual que é a sua diferença? Ser você. A minha é cada um, né? E isso se perde na busca de outras coisas, sabe? Então, assim, o autoconhecimento de uma forma genuína mesmo, simples, e que vai fazendo com que você vá construindo seu self-support, sua base, para você viver se reconhecendo e sendo você. Porque se a gente não faz esse caminho de volta, às vezes você vai passar a vida sem entender. Às vezes vai acontecer aquela coisa assim. Você já conheceu pessoas ricas, bem-sucedidas, que sonhavam em chegar em um certo lugar, chegou e Não fez sentido, né? não faz sentido. Vai precisar fazer o caminho inverso de olhar para dentro para entender o que faz sentido. Nossa, que conversa necessária, né? Que presente de encontro. Por isso que nosso assunto nunca acaba. Não acaba. A gente vai encerrando aqui, mas antes de encerrar, eu queria pedir uma coisa muito importante, assim, para o Receituário Simples, que eu sempre falo para os meus convidados. Tem ombro não. Eu queria saber, assim, que receita simples você daria para a pessoa que quer se reconectar com si mesma, com olhar para si, se recomeçar, se reinventar ou talvez se conhecer. Porque às vezes a gente fala de se reencontrar e às vezes a pessoa nunca nem se encontrou, né? Sempre se perdeu. Que receita simples você poderia dar para esse tipo de pessoa? Acho que até sei a resposta. Sabe qual que é a receita simples? Não é fácil, mas é simples. Todos os dias de manhã, pense e tente se tratar em alguma parte do dia da forma que você trata a pessoa que você mais ama. Principalmente para as mães. Faça a melhor comida para você. Porque a gente que é mãe come só o resto. Come só o gelado. Come quando dá. Se perguntar qual é a fruta preferida do filho, em menos de 1 segundo você já vai responder, mas às vezes se perguntar a sua, você não vai saber. Então, um simples almoço. Faça o melhor por você. É por isso que eu falo em qualquer parte do dia. E eu não tô dizendo que é no dia inteiro. Em um momento do dia, se trate da forma que você trata a pessoa que você mais ama. Meninas, muito obrigada. Foi um presente estar com vocês. A gente tem até uma outra parte, mas eu nem sei se dá tempo, tem que ver. Porque o trem foi fluindo. Eu acho que eu até entrei no outro âmbito, que era sobre até se reconectar consigo mesma, né? Que combina muito com recomeços. Mas, assim, você pode ter certeza que a pessoa que entrou aqui hoje não é a mesma que está saindo. Que amanhã vai ter... Amanhã não, que hoje ainda algo se transformou e amanhã eu vou ver a resposta dessa transformação. Seja acordando 4 e pouca da manhã, seja parando para fazer alguma coisa por mim, porque desde a maternidade eu não faço, né? Assim, agora que a gente, Natural. depois de um tempo que a gente vai retomando, né? Nos vendo novamente como mulher, porque você passa a ser única e exclusivamente mãe e vítima de todos os julgamentos que a sociedade tem. Se você amamenta, tá errado. Se dá fórmula, tá errado. Se você amamenta e dá fórmula, meu Deus do céu. E é assim pro resto da vida, tá? Meus filhos têm 13 e é assim todos os dias. Quando eu levo eles para o CrossFit, deixo dormindo dentro do carro e vou treinar, é porque eu sou egoísta. Mas eu aprendi nessa jornada... Tá tudo certo. Eu aprendi nessa jornada que eu refiz muito a minha vida. De amizades, pessoas que eu amava, que eram para mim minha rede de apoio até, deixaram de ser, porque quando eu mais precisei, ao invés de me sustentarem, elas me criticaram, ficaram... Sim, você tem aquela sensação de que a pessoa tá esperando você errar para falar, viu, não falei? Não é errar, né? É tipo tropeçar, porque... Então, assim, aí você vai amando pessoas que você nem dava moral, porque elas te acolhem e tal. Então, você vai se reconstruindo, né?
Você faz igual numa estação, caiu todas as folhinhas e aí você vai florescendo novamente, e a flor que nasce as folhas nunca é como na estação antepassada, né? Sempre, e pode ser mais bonita e mais florida. E aí, eu tô muito nesse processo. E esse encontro, ele me ajudou muito nisso. Eu nem imaginava, assim, o propósito era para outras pessoas, para levar para outras pessoas. Mas é o que vocês falaram sobre, o que você falou sobre a Doido por Batom, que Resgate primeiro resgate é o nosso. Uhum. Então, assim, muito obrigada pelo que vocês fizeram na minha vida hoje. E, na verdade, pelo que fazem sempre, mas hoje em especial, vocês podem ter certeza que vocês resgataram mais um pouquinho de uma mulher nesse mundo de tantas mulheres que vocês resgatam todos os dias. E é um pouquinho, e aí voltando lá no início, é um pouquinho do simples e do básico, porque o que a gente falou não é nada além do que o simples e o básico. A gente não passou e não falou nada muito mirabolante. Até no nosso projeto, no Reset Move, a gente teve muitos elogios, e aí teve uma pessoa que falou, nossa, eu mudei completamente a minha visão, eu tava precisando disso. E eu falei, Lud, tinham 90 mulheres naquele lugar, se uma mudou completamente a forma de enxergar, como conduzir daqui pra frente, a gente venceu. Você entende? É isso, a gente foi 100% pra gente. Se uma pessoa saiu dali com a mentalidade diferente do que chegou, pronto, é isso, a gente conseguiu, foi sucesso o nosso evento. E sabe o que eu acho mais bonito? Do mesmo jeito que te moveu, me moveu. Obrigada por tanto, por esse encontro e por me dar a oportunidade de me enxergar através dos seus olhos, do que você descreveu no começo. Até então eu não me via daquele formato. Então esses encontros sempre transformam todas as partes. E uma frase que eu gosto de sempre falar: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Você sempre fala então, isso. Todo mundo tem um rolê, gente. Todo mundo. Não existe nenhuma história que não é difícil. Todo mundo tem uma história difícil. O bom é que sempre tem coisas muito boas pra tirar de coisas muito ruins. Sim. Porque é você, é a flor que vai fazer, que vai nascer no deserto, é você. E é interessante que a natureza mostra isso o tempo todo. No Cerrado a gente vê muito isso. O ipê, ele nasce na seca. Aí vem aquela árvore assim, pá! Na sua frente, tudo marrom. E aquele negócio amarelo que chega, dói o olho, brotando, sabe? Então, sempre vai florescer. Às vezes, na seca, no inverno, tem jeito da gente florescer. A gente tem que treinar um pouco o olhar para passar a enxergar dessa forma, né? Como se tudo fosse um milagre. Isso muda a vida também, aprender a ver nesse formato. E é um treino. As pessoas falam, tem gente que tem sorte, nasceu assim. Eu acredito que tem gente que tem sorte e nasceu assim, mas é possível treinar e ser diferente, e fazer diferente o lugar que a gente está agora. E a você que nos ouviu, que essa conversa te lembre algo simples, mas essencial. Você pode voltar para si, com mais gentileza, com mais escuta e com mais presença. Se faz sentido para você, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Eu sou Janduí Gil, esse foi mais um episódio do Receituário Simples e eu te espero no próximo.